Boa noite. Boa noite. Vamos então para as nossas Bíblias. Livro de Judas, capítulo 1. Só tem um capítulo. Então vamos para o versículo 1. Que diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor sejam multiplicados. Não sei quantos vai lembrar, mas eu já fiz uma mensagem deste versículo, mas acho tão interessante, não achei aquela mensagem onde eu tinha ela, então resolvi fazer uma mensagem pensando nessas três palavras que aparecem aqui, como da outra vez: chamados, santificados e guardados. Nessa versão que eu tenho fala conservados, mas a maioria das versões fala guardados por Jesus Cristo. Nós vamos começar já com a primeira palavra, que é aos que foram chamados. Se nós formos estudar essa palavra chamados, nós vamos encontrar muita coisa na palavra de Deus. Deus chamando tanto o incrédulo quanto aos crentes a uma conversa, vamos dizer assim. Até eu estava conversando hoje lá em casa sobre essa palavra chamados. Muita gente fala assim que não se deve discutir religião. Será que não? E nós encontramos ali no livro de Isaías Deus chamando o incrédulo para discutir. Sabia? Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Vai examinar essa palavra arrazoar, significa chamar. Deus chamando o pecador para discutir sobre o pecado dele. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Não importa o seu pecado, não importa o tamanho do seu pecado, que diz ali seja vermelho ou seja escuro, eu tornarei ele branco como a lã e como a neve. E Deus chama. Jesus Cristo diz: vinde a mim, chamando os crentes que estão cansados, estão desanimados, para que Ele os ajude, os alivie o fardo. Então Deus chama tanto o pecador não arrependido, como o pecador arrependido. E nós vamos ver aqui, o chamado aqui é para nós, aos chamados, mas nós vamos orar antes. Quando nós vamos examinar essas três palavras, que nem diz os pregadores, na luz das Escrituras. Oremos. Eterno Deus e Pai, nós agradecemos pelo chamado do Senhor. O Senhor nos tirou das trevas, nos tirou do lamaçal, nos tirou do mundo e nos colocou num caminho melhor. Um caminho que nós sabemos que vamos estar sempre com o Senhor ao nosso lado, nos guiando, nos dirigindo, nos levando sempre para um lugar melhor. Nós agradecemos por Jesus Cristo ter morrido na cruz por nós, fazendo possível a nossa salvação. Mas também queremos pedir por esse estudo que o Senhor esteja abençoando para que Ele fale aos nossos corações, para que entendamos que nós temos responsabilidade depois que nós aceitamos o chamado do Senhor. Esteja nos ensinando. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, a primeira palavra que nós vamos examinar é aos chamados. Indo lá para 1 Pedro, no meu caso aqui vou voltar um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, versículo 9. A pergunta é: chamados da onde e para onde?
E aqui dá a resposta. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos chamou das trevas para a luz. Se alguém quiser ir lá para Efésios, pode ir lá para Efésios 5:8, mas se não pode ouvir, que a fé vem pelo ouvir, né? Deus nos chama das trevas para a luz, porque outrora vocês eram trevas, agora sois luz do Senhor. Sendo assim, devemos viver como filho da luz. Aí que está a diferença. Nós fomos chamados das trevas para a luz. Então precisamos viver como filho da luz. Como viver essa vida de servo do Senhor? Como viver na luz do Senhor? Nós encontramos no livro de Efésios, no capítulo, vamos ver do capítulo 8 ao capítulo 15, versículo 8 a 15, aqui dá uma ideia como viver na luz, como devem viver os filhos da luz. Nós que fomos chamados das trevas para a luz, nós temos a obrigação de viver na luz. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Aqui, porque no outro tempo erais trevas e agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Portanto, a pessoa que anda na luz, ele vai apresentar os frutos do Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus nos ensina, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade. Andar na luz significa andar na justiça, andar na verdade. A verdade que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia proclama, aprovando sempre o que é agradável ao Senhor. Como saber se estamos andando na luz, se estamos andando na bondade que vem do alto, na bondade de Deus? Examinando as Escrituras, provando através das Escrituras, comparando através das Escrituras, nós vamos saber se estamos aprovando o que é agradável ao Senhor. No versículo 10 lá de Efésios 5, no versículo 11 diz, no versículo 11 diz assim: e não vos comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, da onde nós fomos tirados. Nós fomos chamados das trevas para a luz. Muitas vezes nós estamos compartilhando, nós estamos sendo cúmplices das obras das trevas. E a Bíblia nos ensina que nós devemos andar tão próximo de Jesus, do lado de Jesus, para não termos nada a ver com as obras das trevas. Como não comuniqueis, não tenha uma comunicação formal com as obras das trevas, mas antes condenai. Aí vem a pergunta que muitos fazem: não devemos julgar ninguém. Não julgueis para não ser julgados. Será que não devemos julgar ninguém? Devemos sim, baseado na palavra de Deus. Talvez esse julgamento fique só para nós. Vamos julgar a obra daquela família, daquela pessoa, daquele irmão, entre eu e Deus, e eu não devo participar. Até mesmo o irmão, filho, disse, né? E a Bíblia diz: se você perceber, se nós percebemos que o irmão anda desordenadamente, temos que cortar a comunhão com esse irmão. Não deixar de amar, de pregar, de incentivar, mas a Bíblia ensina isso, que ele está vivendo as obras das trevas, da onde nós fomos chamados das trevas para a luz. Nós estamos voltando a andar nas trevas, porque os que eles fazem em oculto, até dizer é torpe, ou até dizer é errado, é pecado. Por isso que lá em Salmos número 1 diz que não devemos estar na roda dos escarnecedores.
na rodinha das trevas. Mas todas estas coisas são manifestas sendo condenado pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por que que muitas vezes as pessoas querem andar nas trevas, andar no pecado e não querem andar na luz? Não quer estudar a palavra de Deus, que é luz, que essa palavra vai revelar o pecado. E nós devemos nos afastar. Lembra o versículo que foi decorado no mês passado? Desperta. Por isso diz: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará, te esclarecerá. Quanto mais próximo nós estivermos de Cristo, quanto mais longe estivermos das trevas, mais nós vamos ser iluminados, mais o caminho vai ficar claro na nossa frente. Nós somos chamados, de acordo com a palavra de Deus, para ser luz, que a luz de Cristo deve refletir em nós. Nós somos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábio. Se, no entanto, lá em 1 João 1,7, diz assim: se, no entanto, andaram na luz, como ele na luz está, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós andando na luz, nós vamos ter noção do que é pecado. Tendo noção do que é pecado, nós vamos confessar. E nós confessando, o Senhor vai perdoar. Nós estamos sendo crentes, perdoados, vai ficar mais claro ainda o nosso caminho. Nós somos chamados das trevas para a luz. Mas também nós somos chamados para sofrer com Cristo. Já pensou? Nós somos chamados para sofrer com Cristo? Ou por Cristo? Aqui mesmo em 1 Pedro, já no capítulo 2, versículo 22. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam as suas pisadas. Porque para isto sois chamados, para sofrer com Cristo. Muitas vezes nós não estamos dispostos a sofrer por Cristo. Quando chega uma oportunidade de nós, vamos dizer assim, manifestar a nossa fé diante das pessoas, diante do mundo, nós vamos ficar calados. E muitas vezes, se nós ficarmos calados, nós podemos estar negando a nossa fé, negando Cristo. Muitas vezes não podemos ficar calados. Pois também Cristo padeceu por vós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, no qual não cometeu pecado, nem da sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Porque ereis como ovelha desgarrada, mas agora tende voltado para o pastor e bispo das vossas almas. E se nós somos filhos, somos também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Se é certo que com ele padecemos, nós somos chamados para sofrer com Cristo. Nós somos chamados para testemunhar o sacrifício de Cristo. Nós somos chamados para falar
a verdade, independente do que vai acontecer depois, aí que está o perigo, né? Aí que mora o perigo. Chamado para sofrer por Cristo significa não negar a nossa fé diante das coisas do mundo, principalmente agora do que está acontecendo. Nós estamos chamados para testemunhar da verdade, porque para mim tem por certo, isso lá em Romanos 8, 17 e 18, para mim tem por certo que as aflições deste mundo, tem igreja pregando ao contrário? Não. Pessoa que é um crente verdadeiro, um crente genuíno, ele vai sofrer por Cristo. Nós podemos ver nos discípulos, o exemplo dos discípulos, eles só sofreram. Apedrejado, morreu Tiago, a fio de espada, todos eles morreram por Cristo, sofreu por Cristo e morreu por Cristo. Porque para mim tem por certo que as aflições desse mundo, ou desse tempo presente, não dá para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Muitas vezes nós negamos nossa fé, nós esquecemos do que vai acontecer com aqueles que são realmente salvos, a glória que está reservada. Lá sim, nós vamos brilhar em Cristo, ou não, brilhar nós temos que brilhar aqui, lá vai ser manifestado em nós a glória, porque nós vamos ter um corpo glorioso. Não estou falando besteira aqui, nós vamos ter um corpo glorioso, lá nós vamos saber o que é um corpo glorioso. Aqui não, aqui nós vamos sofrer sim por Cristo. Se alguém pensa em aceitar Cristo como Salvador e não está pensando em sofrer por Cristo, ele não vai aceitar. Que nós devemos pensar na recompensa. E a Bíblia fala sobre os galardões daqueles que sofrem por Cristo, daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que estão esperando a Cristo. Nós vamos ter recompensa. E é tão grande essa recompensa que aqui diz que nós não podemos nem imaginar. Mas também nós somos chamados para ser santo. Foi lido um versículo ali. Chamado para ser santo. Desde a antiga aliança, realizada por meio dos patriarcas, Deus chama o povo à santidade. Ele diz, lá em Levítico, capítulo 1, versículo 44 e 45, eu sou o Senhor, que vos tirou do Egito para ser o vosso Deus. Sereis santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. Nós somos chamados para ser santo. Jonas, abre para mim ali em 1 Tessalonicenses 4:7. 1 Pedro foi lido já. Lê 1 Tessalonicenses 4:7. E Levítico eu acabei de ler agora. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Deus nos chamou em impureza, nos tirou da impureza para sermos santos, para viver uma vida de santidade, viver em santificação. Santificação é progressiva. Cada dia nós temos que melhorar a nossa posição, vamos dizer assim. Os desígnios de Deus, é claro, uma vez que fomos criados à sua imagem e semelhança. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós aceitamos Cristo como Salvador. Cristo morreu pelo nosso pecado. Portanto, devemos viver essa vida santa. Então, Ele é santo, nós temos que ser santo também. O Senhor nos deixa, o Senhor não deixa, pelo menos, a medida, a essência dessa santidade é o próprio Deus. Pedro repetiu o que foi dito lá em Levítico, a exemplo de santidade daquele que vos chamou, sede também o santo em todo o vosso procedimento, ou em todas as vossas ações, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo.
que o pastor costuma dizer, em que tempo está esse verbo aqui? É imperativo, é uma ordem. Sede santo. É mesmo quando Deus falou para Abraão, seja tu uma bênção. Nós devemos ser santo. É uma ordem de Deus direta para nós. Nós devemos ser bênção e não maldição. Nós devemos ser luz e não trevas. Devemos sofrer por Cristo. Nós somos criados em mais semelhança de Deus. Então Deus nos chamou das trevas para a luz. Nos chamou para sofrer pelo nome de Cristo. Não negar a nossa fé por nada. E Deus nos chamou para ser santo. Ter uma vida de santificação progressiva, procurando cada dia melhorar mais. A segunda palavra que nós encontramos ali no nosso texto é amados. Nós fomos chamados, nós fomos amados. Nós somos amados por Deus. E nisto consiste o amor de Deus. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas porque nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João 4:10. Não que nós tenhamos amado a Ele, mas Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, quando nós éramos pecadores. Agora pensa em amar uma pessoa que nunca fez nada por você, sempre foi o contrário, e você mesmo assim fazer alguma coisa por amor àquela pessoa. É o que Deus fez por nós. Nós levávamos uma vida contrária à vida de Deus, contrário ao mandamento de Deus, contrário ao que Deus queria. Mesmo assim Ele nos amou. Deus amou de tal maneira que enviou seu Filho. Deus o Pai nos amou de tal maneira que enviou seu Filho. E Jesus, por sua vez, para demonstrar esse amor, morreu pelos nossos pecados. Deus amou de tal maneira que enviou seu Filho. E Jesus provou esse amor, morrendo pelo nosso pecado. Está escrito lá em Romanos 5:8. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui. Eu pedi para alguém ler. Pode ser o João mesmo ler aqui de outra versão, que seja diferente da minha. A minha diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda nós éramos pecadores. Falei, Deus prova o seu amor, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Ele provou que nos amava, morrendo por nós. Antes de continuar, uma mensagem dessa, uma lição dessa aqui, deve nos fortalecer mais ainda, sabendo que fomos chamados das trevas para a luz. Fomos chamados para sofrer com Cristo e por Cristo. Fomos chamados para ser santo. E agora saber que Deus nos amou tanto que morreu, que enviou Jesus. E Jesus demonstrou esse amor na cruz do Calvário, morrendo por nós. E não é um amor qualquer. Não é um amor passageiro. Não é aquele amor que hoje diz que ama quando amanhã odeia, hoje diz que ama quando amanhã está brigando. Não, lá em Jeremias dá uma ideia de como é esse amor. É um amor eterno. Deus enviou Jesus, Jesus morreu por nós e nós o aceitamos. Então nós temos esse amor eterno. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Já pensou? Um amor eterno de Deus e de Jesus Cristo, que morreu por nós. Podemos dizer que não é só isso, tem mais. Porquanto, lá em Romanos 5:8, Deus nos amou, que enviou Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados por amor.
mas Ele deixou uma porção desse amor nos nossos corações. Nós temos o amor de Deus no nosso coração. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Romanos 5,5. Nós temos uma porção desse amor em nós. Isso significa que nós podemos amar pessoas que estão no lamaçal, para mostrar como ela pode sair do lamaçal. Nós temos condições de amar uma pessoa que nos odeia. A Bíblia ensina isso. Isso é capaz por quê? Porque Deus nos deu a porção do amor. Foi derramado em nosso coração. Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus. Jesus nos amou de tal maneira que morreu por nós. E ainda deu uma porção desse amor para que pudéssemos amar também. 1 João 3,16 diz o seguinte: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Será fácil? Será que foi fácil para Jesus morrer pelos nossos pecados? De acordo com a palavra de Deus, nós devemos, até se for preciso, morrer por amor a alguém. Então nós somos chamados do mundo para a luz, do mundo do pecado, do mundo de trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos chamados para ser santo, com uma ordem direta: sede santo, porque eu sou santo. Agora, como vamos andar ao lado de Jesus, Ele sendo santo e nós não? Nós não queremos ser tão santos assim. Não dá. Nós somos chamados para andar ao lado de Cristo. Nós devemos ser santos assim como Ele é santo. E nós vemos que Ele nos amou de tal maneira e continua nos amando, porque é um amor eterno, é um amor que nunca se acaba. Conhecendo o amor nisto, que Ele nos deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mas também a outra palavra que nós encontramos no nosso versículo é que nós somos guardados por Jesus. Nós somos guardados. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz assim. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. Vamos achar aqui também. O irmão acha? Vou ver se está certo. 5. Diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e toda vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o também o fará. Conservados, guardados, protegidos. Deus guarda a nossa salvação intacta. Nós cantamos um hino que diz: mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Para quê? Para guardar o meu depósito até o dia final. Mas que depósito? A minha vida que eu depositei aos pés dele. É isso que Ele guarda. É 2 Timóteo 1,12. Por essa causa também eu sofro, mas não me envergonho do Evangelho, porque eu sei quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que eu lhe confiei até o dia final. Nessa versão fala assim,
fiz questão de colocar, porque aquilo que eu confiei a minha vida aos pés de Cristo. E pode ter certeza, Ele é poderoso para guardar a minha vida até o dia final, até o dia do resgate da sua propriedade. Como diz lá, Efésios 1, 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Vou ler o 12 também. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós, o apóstolo Paulo está falando, vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foi selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Tem uma versão que fala da sua propriedade. Nós passamos a ser propriedade de Jesus, propriedade de Deus em Jesus Cristo. Será que Ele não vai guardar essa propriedade dele até o dia final? É a promessa dele, que é feita aqui para nós em 2 Timóteo 1,12. Ele é poderoso para guardar. Às vezes, conversando com pessoas de outra igreja, e eles tocam nesse assunto de perda de salvação, eu mostro esse versículo aqui de Efésios. Já cheguei a dizer, ó, se um salvo perder a salvação, o diabo é mais poderoso do que Jesus. Ele nos comprou com o sangue dele, nos tirou do lamaçal do pecado, colocou numa rocha, tirou da treva, colocou na luz. Agora Ele vai deixar nos perder, Ele vai nos perder. Ele é poderoso para guardar, pode confiar. Ele é poderoso para guardar a minha vida que eu confiei a Ele, até o dia final, até o resgate da sua propriedade. Jonas, de novo, você lê na sua versão aí, o Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, no louvor da sua glória. A sua propriedade, passamos a ser propriedade de Cristo, exclusiva. Propriedade exclusiva, nós pertencemos a Ele. Ele nos comprou com o seu sangue. Ele nos tirou das trevas para a luz, tirou do lamaçal do pecado e colocou sobre uma rocha. Agora Ele vai deixar o inimigo tomar posse de novo da sua propriedade? Não, não vai. Primeira Pedro 1,3 diz assim: quem quiser achar, vou só ouvir, é 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, ou macular-se, ou perder-se o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Uma herança guardada no céu. Ele guardou essa herança. Então, o céu, vamos dizer assim, o céu está reservado para nós. Sobre os cuidados de Jesus Cristo. Estamos sob os cuidados de Jesus Cristo. E ainda, Deus nos guarda do maligno. Deus nos guarda do maligno. 1 João 5,15 diz assim: sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Tem a versão que fala não vive pecando. Então,
Aquele que nasce de Deus não vive uma vida de pecado constante. Ele é guardado. Deus o livra do maligno. Na atualizada diz: Deus nos guarda do poder do maligno. Mas eu tenho também aqui 2 Timóteo 4, 18. Alguém pode ler para mim 2 Timóteo 4, 18. Vai nos reforçar essa ideia. Pronto? Show? Show? Posso ler? Pode ler. 4:18, né? 4, 18. O Senhor me livrará de toda a má obra e me preservará para o seu reino celestial. A ele seja a glória para os séculos dos séculos. Amém. O que diz? Deus vai preservar para o céu, vamos dizer assim. Deus vai nos preservar. Ele nos preserva, Ele nos guarda, Ele nos livra da má obra. Isso significa da maldade do mundo. Deus nos guarda da maldade do mundo. Também, Deus nos guarda do perigo do dia a dia. Já que falamos da maldade do mundo. Então eu peguei como base para mostrar o livramento de Deus do perigo do dia a dia. Peguei o Salmos 91, alguns versículos, para mostrar como Deus nos guarda no dia a dia do perigo do maligno, da maldade. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. Podemos descansar em Deus. Nós vamos descansar em Deus e vamos levar uma vida como andar na corda bamba. Podemos levar uma rasteira, podemos ser derrubados, podemos cair, mas não ficaremos prostrados, porque nós estamos descansando na sombra do Onipotente, não é na sombra do mundo. Porque diz, pode dizer o Senhor: tu és o meu refúgio. Podemos refugiar com certeza. Ele é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Agora vem esse versículo: em quem confio, essa parte do versículo. Se eu confio nesse Deus maravilhoso, eu posso descansar na sombra do Onipotente, pois é a minha fortaleza. Eu posso refugiar nessa fortaleza, porque eu confio nessa fortaleza, que é Jesus Cristo. Eu posso confiar, com certeza. E lá no versículo 3 diz: Ele me livrará do laço do passarinheiro, diz uma versão, Ele livrará do caçador, do veneno mortal. Ele nos livra do mundo que está procurando nos fazer o mal, nos colocar dúvida, nos colocar laços. Muitos versículos falam sobre colocar laços para derrubar o servo de Deus. Ele nos livra do laço do caçador, do passarinheiro. Ele nos dá essa proteção. 1 Pedro 5, 8. E eu marquei 1 Pedro 5, 8. Vamos ver o que diz 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, bramando, ou bramindo, buscando quem possa tragar. O inimigo anda ao nosso derredor, procurando, mas nós somos guardados por Jesus Cristo. Guardado pelo poder de Deus, guardado do perigo do dia a dia. O diabo anda ao nosso derredor. Nós devemos ter cuidado, sim, porque fala que devemos vigiar, mas devemos confiar nessa mensagem da palavra de Deus, de que Deus nos livra do perigo do dia a dia. Ele o cobrirá com as suas penas, sobre as suas asas nós encontraremos refúgio. A fidelidade dele será o escudo e protetor. A fidelidade de Deus
é o nosso escudo. Pensando bem, se depender da nossa fidelidade, estamos perdidos. Mesmo que nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Então, Ele vai sim nos livrar. Ele é o nosso escudo, o nosso protetor. Não precisamos temer o pavor da noite. O que significa isso aqui para nós hoje? Nós saímos das trevas, estamos na luz. Não precisamos temer mais as trevas. O que acontece lá fora? Se nós não estamos colocando o nosso pé lá no mundo, lá nas trevas, agora é perigoso você começar a colocar seu pezinho lá nas trevas, ou lá no lamaçal. Temos que confiar em Deus. E nem aquele ponto anterior, buscar a santidade. Aí não precisamos temer o poder das trevas, porque nós estamos na sua maravilhosa luz. Aqui no versículo 6 diz: você simplesmente olhará e verá o castigo do ímpio, lá de longe. Porque nós fomos livres daquele castigo agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando aceitamos Cristo como Salvador, nós somos libertados das trevas, colocados na luz, do lamaçal, colocado na rocha. A condenação que nos era imposta por causa de Adão foi tirada de sobre nós quando aceitamos Jesus. Não devemos temer o poder das trevas, mesmo sabendo que ela quer nos tragar, quer nos puxar de volta. Se vocês fizerem do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos lhe dará ordem a teu respeito, para que protejam, para que te guardam em todo o seu caminho. Nós somos guardados por Jesus, guardados mesmo. Vamos dizer assim, alguém quer falar sobre algo que foi guardado bem seguro, fala com 7 chaves. Jesus Cristo é essa chave, ninguém pode violar. Nós somos selados pelo Espírito Santo, ninguém pode violar esse selo. Nós somos guardados mesmo. Então, nós somos chamados, amados e guardados por Deus em Cristo Jesus. Nós temos esse privilégio. Isso deve ser um conforto muito grande para nós, sabendo aonde nós estávamos e aonde nós estamos. Sabendo que depois de colocado na luz ou na rocha, pelo amor de Deus e de Jesus Cristo morrendo na cruz por nós, Ele nos guarda até o dia da redenção, até o dia do arrebatamento, para estar com Ele para sempre na glória. Amém? Amém. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, nós somos gratos por essa palavra, por essas verdades, por sabermos que o Senhor nos chamou e nos protege. O Senhor não nos chamou e nos deixou por conta do mundo, do que virá. Não, o Senhor nos chamou por amor, por um amor eterno. E nós sabemos que realmente o Senhor nos guarda, nos livra do perigo do dia a dia, como o Senhor nos livrou da condenação eterna. Nós agradecemos por saber que nós estamos seguros nas mãos do Senhor, somente esperando a volta do Senhor. Isso possa ser uma realidade na vida de cada um de nós. Que nós possamos, através de sabermos disso, levar essa palavra a outras pessoas que estão vivendo em trevas, vivendo no lamaçal, para que também outros possam sair das trevas e andar na luz, a luz do Senhor. E nós possamos realmente brilhar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.